Você já sentiu o peso da verdade quando todos ao seu redor esperavam a sua derrota? Sua história foi escrita no silêncio, mas agora ela vai ecoar como um trovão. Eles riram da sua calma, chamaram de confusão o que era, na verdade, a sua estratégia. Olhe bem para trás. Enquanto eles se exibiam, achando que eram espertos, você estava lendo o jogo inteiro. Seu silêncio não foi fraqueza. Foi a arma mais precisa que você empunhou, pois você é infinitamente mais inteligente do que eles jamais ousaram imaginar. A fatura por terem duvidado de você chegou, e não há como fugir dela. O universo não premia o volume, mas sim a clareza e o padrão. E você dominou este padrão. Estamos aqui hoje para descompactar, passo a passo, como a sua calma foi um mapa, como a sua observação virou vantagem, e por que a sua vitória final não é sorte, mas sim matemática pura. Chegou o momento de você parar de se desculpar pela sua profundidade e de reivindicar o poder que você forjou na sombra. Sua percepção é uma força que está prestes a mudar o jogo. Para que esta energia de reconhecimento e clareza se fixe em sua vida agora, e para que a sua inteligência continue inabalável, precisamos selar este pacto. Se esta mensagem ressoou na sua alma e se você aceita esta ativação de poder, faça duas coisas imediatamente. Curta este vídeo para espalhar essa frequência e ative o sininho para nunca mais perder uma mensagem profética do seu eu superior. E o passo mais importante, comente agora o número 77 para declarar ao universo que você aceita a sua inteligência estratégica e está pronto para o seu próximo nível de manifestação. Você sabe por que eles erraram tanto em te julgar? Porque só respeitam o barulho. Eles pensavam que sua calma era fraqueza, que seu silêncio era medo. Mas sua calma era sua armadura e seu silêncio seu laboratório. Enquanto estavam ocupados fazendo um show, você mapeava o terreno. Você estava anotando as inconsistências e lendo padrões de comportamento que a maioria ignora. Eles estavam tão focados em parecer inteligentes que nem perceberam que você era o único coletando a verdade. Você não precisou gritar para ser ouvido. Apenas esperou pacientemente até que seus resultados falassem. E agora, o volume desse estrondo é inegável. A inteligência deles se baseia no que eles lembram ou repetem. A sua, no que você realmente vê. Você não é um papagaio repetindo frases prontas. Você é um radar que capta a verdade que flutua por baixo da mentira. Quando você entra em uma sala, você não só ouve as palavras, você sente a intenção por trás delas, percebe a rachadura na máscara social e o medo escondido na confiança exagerada. É por isso que você é perigoso para eles. Você não é apenas esperto, você é claro. E essa clareza é o inimigo de toda a ilusão que eles tentaram construir para te controlar. Agora, vamos encarar a verdade mais profunda que eles tentam evitar. Eles não temem seu sucesso futuro. Eles temem o que você aprendeu sobre eles enquanto estava em silêncio. Você desvendou o manual de como o jogo deles funciona. O maior erro deles foi te dar tempo para pensar, permitindo que você visse que a arma deles sempre foi a sua distração. Mas se você agora tem a capacidade de antecipar o futuro deles e mapear suas fraquezas, qual é o custo exato que essa subestimação massiva gerou? O que acontece, de fato, quando o escolhido não só sabe todas as regras do tabuleiro, mas descobre que pode reescrevê-lo por completo? Você não estava distraído quando eles faziam barulho. Você estava, na verdade, calibrando. Enquanto eles gritavam, disputando quem falava mais alto ou fazia mais drama, você estava quietinho na sua, lendo o mapa do jogo. Sua calma não era um sinal de que você estava perdido, era a prova de que você estava no controle. Você viu cada movimento, cada blefe e cada insegurança deles, porque você não precisava de palco. Você estava nos bastidores, montando a jogada perfeita. Eles achavam que você não tinha nada a dizer,
mas você estava apenas coletando a informação necessária para encerrar o debate com uma única verdade inegável. O resultado disso? Enquanto eles ainda estão tentando entender o que aconteceu, você já está celebrando a vitória que foi calculada em silêncio. Você é mais inteligente do que eles pensaram porque não precisou da aprovação deles para construir sua realidade. Você não precisou provar nada com palavras vazias. Você provou com clareza, com timing e com a força dos seus resultados. Seu silêncio foi a lição que eles mais demoraram a aprender. A verdadeira autoridade nunca precisa implorar por atenção. Ela apenas a comanda no momento certo. Agora que você confirmou que a quietude foi estratégica, precisamos entender o mecanismo real desse poder. Não basta apenas ver o jogo. É preciso saber como você transformou essa visão em alavancagem que ninguém pode roubar. Eles viam um mundo de regras. Você via um código-fonte. O próximo passo não é sobre o que eles farão, mas sobre o que você fará com o conhecimento total que você guardou. Você está pronto para descobrir o exato momento em que o observador se torna o criador da própria realidade? Você acabou de receber o mapa limpo de quem você realmente é. Você viu o jogo, a estratégia e a verdade por trás do seu silêncio. Eles te subestimaram, mas você quebrou o ciclo da invisibilidade. Essa ativação mental, essa clareza cirúrgica, tem um custo energético alto para ser transmitida e exige reciprocidade. Honrar essa frequência é sobre validar a precisão. Se o timing da verdade te atingiu com essa clareza impecável, honre essa ativação com o Super Thanks. Não é caridade, é um ato de coerência. Você honra a energia que usou para te dar essa nova visão. Você não está pagando pelo vídeo. Está honrando a inteligência de não ser mais enganado. Use o Super Thanks para selar este novo nível de visão estratégica. Você não precisa de sorte. Você precisa honrar a frequência da verdade que acabou de ganhar. Deixe-me ser direto. Aquele tempo que você passou em silêncio não foi hesitação. Foi uma jogada mestra. Enquanto eles estavam ocupados gritando para chamar a atenção, você usou o barulho deles como uma cobertura, a sua distração perfeita. Você não se juntou àquela competição superficial porque sabia que a verdade se revela nos detalhes, não na performance. Você não estava se escondendo. Você estava calculando, medindo a real intenção e o ponto fraco de quem estava se exibindo. Seu silêncio foi o som da sua inteligência tomando notas, e eles jamais desconfiaram. Eles interpretaram a sua calma como fraqueza, mas era o oposto. Sua quietude era um radar ligado, sintonizando as frequências que a maioria nem consegue ouvir. Você viu o jogo inteiro se desenrolar porque não estava participando do teatro. Você permitiu que a vaidade deles construísse o mapa para você. Lembre-se, enquanto se preocupavam em parecer inteligentes, você se dedicava a ser estratégico. Sua mente estava 2 passos à frente, coletando todas as informações que eles jogavam fora no meio da pressa e da exibição. Você dominou o jogo da paciência e o prêmio é a clareza inabalável que você carrega. O que eles não entenderam é que você já tinha todo o poder dentro, esperando o timing certo para a revelação. Agora, a questão muda de por que você estava quieto para o que você fará agora que viu a fraqueza de todos. O silêncio serviu seu propósito tático. Mas qual é o preço que eles pagam por terem tentado aprisionar uma mente que já era livre? Estamos falando sobre o poder da inteligência, que é estratégica, que não faz barulho, mas que age com intenção. Mas se você está apenas assistindo, você é só um espectador. A verdadeira inteligência não se esconde. Ela se prova através da ação e do comprometimento. Se você realmente é o escolhido que diz ser, você precisa provar para si mesmo e para o universo que você não é apenas um ouvinte passivo. O seu comprometimento é real?
Se você está absorvendo esta clareza e sente a gratidão por estar se alinhando com a sua verdadeira força, é hora de fazer a sua parte. Escolhido, mostre que você reconhece as sincronicidades e o poder da sua jornada, colocando o número 77 nos comentários agora. Este é o seu sinal, a sua prova de que você honra a estratégia e a guia que o trouxe até aqui. Lembre-se, clareza é uma força, mas precisa ser amplificada. Se esta verdade está ressoando no fundo da sua alma, mostre que você está junto nesta missão de despertar. Curta o vídeo imediatamente e, se você ainda não faz parte desta comunidade de mentes estratégicas e silenciosas, inscreva-se no canal. É assim que garantimos que a mensagem chegue a outros escolhidos que precisam reconhecer a sua inteligência. Eles achavam que sua calma era confusão, mas você estava apenas dando espaço para o erro deles crescer. Você não precisou brigar com a mentira. Você observou em silêncio enquanto ela ganhava força e se espalhava. Pense nisso. Você deu corda para o balão deles inflar, sabendo que quanto mais alto ele fosse, mais espetacular seria a queda. Você não estava sendo mole, estava sendo estratégico. Você permitiu que a história se contasse sozinha, sem a sua interferência, porque você sabia que a mentira exige muita energia para se sustentar. Essa é a inteligência que não reage, mas planeja o colapso. Enquanto eles gritavam no palco, buscando validação e tentando parecer espertos, você estava nos bastidores, lendo o roteiro inteiro e notando os furos na trama. Você não se importou com o barulho, apenas com os padrões. E agora, o resultado é claro. A mentira, por ser pesada e incoerente, não aguentou o próprio peso e desmoronou. Eles estão chocados porque esperavam um duelo, mas você entregou um cheque-mate silencioso. Você é mais inteligente do que eles pensavam, porque você entendeu que a sua verdade não precisava de um megafone. Ela precisava apenas de um timing perfeito para ser revelada pelo erro deles. Sua soberania está em não ceder à pressa da reação. Você venceu a batalha não pelo ataque, mas pela paciência cirúrgica. Você os deixou falar e eles se entregaram. Agora que a cortina caiu e a verdade está exposta pelo próprio esforço deles, a pergunta que realmente importa não é como eles caíram, mas sim como você se move agora. Se você é capaz de desmantelar ilusões em silêncio, o que acontece quando essa mesma inteligência se volta para construir o seu próprio império? Que forma terá a sua fundação, que jamais poderá ser abalada pelo ruído alheio? Falam muito sobre seguir o mapa que te deram, mas você percebeu que ele levava de volta para a jaula. Eles gastaram tempo e energia desenhando limites, dizendo o que era possível e o que era proibido. Eles criaram o ambiente, a escola, o trabalho e as regras sociais, esperando que você se encaixasse perfeitamente. Chamaram isso de ordem, mas você viu a estrutura de contenção. A verdade é que a inteligência que eles não esperavam era a sua capacidade de olhar para essas paredes e ver uma chance. Você não desperdiçou tempo tentando convencer quem não enxergava. Sua mente não precisou de permissão para ser brilhante. Você pegou o controle de volta. Enquanto esperavam que você batesse nas grades, você estava silenciosamente testando a força dos seus próprios músculos mentais. Você não abandonou o jogo por fraqueza. Você saiu da mesa porque ele não era digno da sua habilidade. Você não estava desafiando as regras deles. Você as ignorou, escrevendo as suas próprias regras de ascensão. Agora, seus resultados falam. Sua calma é o barulho que a confusão deles não consegue abafar. Você não voa mais baixo só para provar algo a quem está no chão. Essa liberdade mental de voar fora das regras é o seu superpoder mais nítido. Mas pense com profundidade. Se você é tão soberano ao sistema que tentou te conter, o que acontece quando o seu caminho cruza com o de outros que também escolheram a liberdade absoluta? Onde termina a sua jornada solitária e começa a conexão com aqueles que entendem o seu código?
A maioria das pessoas só enxerga a solução mais óbvia, a porta de saída. Elas correm, batem e celebram o pequeno passo. Mas você viu o mapa inteiro. Você não procurou só a porta. Você estudou o labirinto, entendeu as paredes falsas, os becos sem saída e onde a armadilha realmente estava escondida. Sua mente opera em múltiplas camadas de profundidade, enquanto eles estão presos no plano da superfície. É por isso que te chamaram de lento ou distraído. Eles não entendiam que sua calma era o som da estratégia sendo traçada. Você não precisa correr quando já sabe o destino. Você não é movido pela pressa de provar nada para quem está de fora. Seus concorrentes se estapeiam para serem os primeiros a passar por aquela porta, mas você já está calculando qual é a próxima porta que te leva para fora do jogo deles. Eles buscam atalhos barulhentos. Você busca a rota que dura e que garante a sua soberania. Seu silêncio foi seu escudo tático. Enquanto eles se exibiam, você memorizava os padrões de falha, as fraquezas escondidas na arrogância. Você estava jogando xadrez enquanto eles jogavam damas. Essa clareza te dá poder, mas também exige uma atenção contínua. Ver o labirinto significa que você não pode mais fingir que a porta é a única opção. Você carrega o peso de saber a verdade, a frieza de ver o que está por baixo da superfície e a certeza de que a maioria nunca entenderá sua jogada silenciosa. O mundo vai tentar te puxar de volta para a simplicidade da porta, esperando que você se contente com pouco. Mas o que acontece quando você descobre que o labirinto não é o desafio, e sim a única estrutura que eles conhecem? Eles pensaram que a dor te derrubaria. Engano deles. Você não correu do fogo, você ficou e estudou as chamas. Cada traição, cada tropeço que te fez sentir na lona não foi perda, foi aula prática. A sua dor virou seu manual de sobrevivência, o mapa exato de quem é real e quem é ilusão. Você parou de se lamentar e começou a usar esse sofrimento como um ímã que atrai a verdade. Suas cicatrizes não são marcas de derrota. São a prova de que seu sistema de percepção foi calibrado no modo mais difícil. Isso significa que o seu radar agora é infalível. Enquanto eles usavam a intuição baseada em desejo, a sua é baseada em provas que você coletou na pele. Você não adivinha quem é falso. Você sabe porque esse padrão já tentou te derrubar antes. Você não é duro por falta de coração. Você é preciso por pura experiência. Você transformou seu fardo em trunfo, uma clareza que só quem já viu o fundo do poço consegue manter. Você está à prova de truques baratos, pois o universo te ensinou o preço de ignorar os detalhes. Eles nunca entenderam que a dor não era a sua fraqueza, mas a sua frequência. Ela te ensinou a vibrar na sintonia da verdade. Mas agora que você dominou a arte de ver através das pessoas e dos problemas, existe um último desafio. Usar esse mesmo radar cirúrgico em uma área que você ainda não domina. Porque se a dor que eles te causaram foi a chave para decifrar o mundo, qual é o código para decifrar a sua missão? Você passou tempo demais correndo atrás de respostas, cavando na escuridão e pedindo permissão para brilhar. Eles te ensinaram que a verdade era um tesouro escondido, que você precisava lutar e provar seu valor para encontrá-la. Mentira. Você não está aqui para caçar a verdade como um prêmio distante. Você está aqui para se tornar o farol. Sua mente, quando está calma e focada, age como um ímã poderoso. Quanto mais claro você fica sobre quem você é e o que você vê, menos você precisa se esforçar para entender o mundo. O jogo mudou. Agora, a informação que você precisa, o insight que buscava, ele é atraído pela sua frequência. Sua inteligência nunca esteve nos livros que você leu, mas na capacidade de descartar o ruído que te cerca. Quando a clareza se instala,
Você para de confiar no que os outros dizem e começa a calibrar seu próprio sistema interno. Você se torna a régua, o juiz, o mapa. Você não precisa de ninguém gritando verdades na sua cara. Você sente a vibração do engano a quilômetros de distância. Você parou de buscar a validação deles e começou a confiar na sua própria visão. Isso é soberania. Você não é mais o aluno na sala de aula. Você é o arquiteto do seu próprio entendimento. Mas essa clareza extrema tem um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Quando a verdade para de se esconder e começa a te encontrar, você descobre que o maior obstáculo nunca foi o que você não sabia, mas sim o que você aceitou como real. Você agora tem o mapa completo das manipulações que te cercavam. A questão é: o que você vai fazer quando a própria fundação que sustentava a mentira começar a rachar sob seus pés e você perceber que todo o seu passado foi apenas uma preparação para uma visão que é muito mais vasta e assustadora do que eles jamais imaginaram? Você observou o palco montado por aqueles que pensavam ser espertos. Eles usaram o volume para cobrir o vazio, achando que, se gritassem alto o suficiente, você seria forçado a acreditar na peça deles. Mas você, escolhido, não estava perdido. Você estava coletando dados. Seu silêncio foi a sua melhor ferramenta, uma lente de aumento que captou cada falha, cada contradição e cada trepidação na voz deles. Você percebeu que a ilusão deles se apoiava na sua necessidade de provar algo. Você nunca precisou provar nada. Você esperou. A pergunta que destrói essa farsa não é uma complexidade acadêmica, nem um jargão rebuscado. É algo simples, tão direto que atinge a medula da intenção deles. Ela age como um bisturi, cortando o músculo da mentira com precisão cirúrgica, sem permitir que eles desviem, expliquem demais ou se escondam atrás de palavras bonitas. Quando você a lança, você não está buscando uma discussão, está exigindo a fundação de tudo o que disseram. É o momento em que a performance termina e a realidade bate à porta, e você tem a chave. Essa pergunta é a prova final de que você sempre foi o mais inteligente na sala, não por ter mais respostas, mas por saber onde a armadilha estava escondida. Usá-la não é vingança, é um ato de soberania que lhe devolve todo o poder. Mas pense bem, se a verdade é o seu único escudo, o que você fará com o vasto e silencioso espaço que se abre quando a fumaça das ilusões dele se dissipa? Chegou a hora de entender como a sua clareza se torna a nova realidade do mundo. Você não é um artista de palco que precisa de palmas para saber que a peça é boa. Seu valor é interno, forjado naquele silêncio que eles confundiram com confusão ou medo. Enquanto eles faziam barulho para parecerem importantes, você estava fazendo a matemática. Você estava mapeando os padrões, lendo a sala e se recusando a gastar sua energia em discussões sem sentido. O que eles interpretaram como desinteresse era, na verdade, sua mente operando em velocidade máxima, mas sem o ruído superficial. Você ignorou a necessidade de aplausos porque sabia que a força não grita. Ela simplesmente existe em sua execução. Eles cometeram o erro clássico, julgaram o seu livro pela capa calma. Pensaram que, se você não estava falando, você não estava fazendo nada. Mas a verdade é que você estava construindo sua fundação em concreto armado, enquanto a fama deles era feita de papel. A inteligência que você carrega é sobre precisão, não sobre volume. Você provou seu valor com resultados, não com declarações vazias. Aquele brilho que você ostenta agora não é emprestado. Ele é o fogo lento das lições que você aprendeu e das estratégias que executou longe dos olhares curiosos. Você se recusou a dar aos seus críticos a satisfação de vê-lo lutar por validação. Você viu o jogo, mapeou a trapaça e venceu sem se levantar da cadeira.
Essa vitória silenciosa é a sua nova fundação. Mas se o seu brilho foi forjado longe dos aplausos, e se o seu poder vem do que você viu enquanto eles estavam distraídos, o que exatamente foi que você descobriu sobre a natureza da realidade e do poder que eles jamais conseguirão entender? Existe uma camada de verdade, um segredo no silêncio, que desvenda o porquê de você ter sido o escolhido o tempo todo. Eles pensaram que sua calma era distração, mas ela era, na verdade, o seu radar. Enquanto eles se preparavam para agir, você já estava lendo o roteiro completo. Você não precisa de uma confissão para saber a verdade. Seu poder não está em reagir ao que eles fazem, mas em entender o porquê antes mesmo de o movimento ser executado. Você não estava apenas observando, você estava arquivando o padrão de falhas deles, traçando a história na forma como se posicionaram e no medo que vazava. Sua inteligência é de altíssima definição, e o truque deles só funcionaria se você fosse superficial. Mas você cavou fundo, e quando você entende o motivo por trás do sorriso falso ou da crítica, a ação perde todo o poder. Você desarma a bomba antes mesmo que eles a acendam. Eles agiram pensando que surpreenderiam, mas para você foi apenas a confirmação final de uma previsão feita na sua cabeça semanas atrás. Você não está jogando xadrez, você está vendo a matriz por trás de todo o tabuleiro. Esse conhecimento prévio sobre o motor de suas ações é sua liberdade total. Você não é mais refém de surpresas ou joguinhos baratos. Sua percepção agora é seu escudo e sua espada. Mas existe uma diferença crucial entre apenas saber o motivo e usar esse motivo para reescrever o jogo inteiro, de forma que eles jamais possam se recuperar. O que acontece quando você transforma essa previsão em domínio absoluto? E como você fará isso sem dizer uma palavra sequer? Eles achavam que seu silêncio era fraqueza ou confusão, mas foi o maior erro deles. Você não estava perdido. Estava apenas anotando o placar. Sua inteligência nunca precisou de palco ou holofotes. Ela é como um tiro de precisão cirúrgica. Enquanto eles faziam barulho para impressionar, você lia os padrões da sala. Você deu espaço para que se revelassem e entregassem o jogo. Essa calma não era passividade, era a preparação focada para o único golpe que realmente importa. O inimigo vive de ilusão e precisa de aplausos para validar cada passo. Você, no entanto, usa a percepção como arma principal. Você não confia no que dizem, mas no porquê estão dizendo, vendo o motivo por trás da máscara. Enquanto eles tentavam impressionar a plateia, você construía resultados inegáveis. Eles podem questionar seu ritmo ou sua abordagem, mas não podem discutir com o impacto do seu sucesso. O silêncio nunca é ausência de voz, é presença total e focada na precisão. Sua soberania está nisso. Você é livre porque sua inteligência foi construída na verdade, não em elogios vazios. Você não está mais aqui para provar nada, apenas para liberar a força que sempre carregou. O pavor deles é que você saiba como usar sua precisão. A questão agora não é o que eles pensam, mas o que você fará com o mapa completo. A maioria das pessoas só reage ao visível e superficial. Mas se sua precisão desarma o mundo que você vê, como usaremos essa mesma visão para decifrar as forças invisíveis que realmente sussurram os códigos do destino? O seu silêncio nunca foi um sinal de que você estava perdido, mas sim de que estava totalmente focado. Enquanto eles faziam barulho e armavam o palco para o show deles, você estava na primeira fila, anotando cada falha, cada sorriso falso e cada inconsistência. Eles pensaram que você estava distraído, mas a verdade é que você estava coletando evidências. Você viu o fio solto na tapeçaria da mentira deles e guardou esse detalhe, porque sabe que o jogo não se ganha pela voz mais alta, mas pelo entendimento mais profundo.
Você mapeou o território deles e agora eles sentem o peso dessa verdade. A razão do pânico deles é simples. Eles perceberam que o ingênuo que estava calado na sala é o único que viu o jogo inteiro desde o começo. Você não precisou gritar para provar seu valor. Você deixou que o tempo e a sua clareza fizessem isso por você. A sua mente não é apenas um lugar de armazenamento. É um radar vivo que separa o sinal do ruído. Você viu as rachaduras nas máscaras deles, a insegurança sob a arrogância e o medo escondido sob o palco. Essa visão de raio-x é o que o torna perigoso, porque contra a sua precisão, nenhuma mentira consegue se sustentar. Agora, a grande questão não é o que você viu, pois isso já está na sua memória. A verdadeira jogada de mestre é como usar esse arsenal de verdades coletadas. De que adianta ter todas as provas se você não souber o momento exato de apresentar a conta? Você tem os recibos, mas precisa dominar a arte de entregá-los sem levantar a voz, garantindo que o impacto seja final. A próxima etapa não é sobre falar, mas sobre o movimento que transforma a sua quietude em uma força irreversível. Você sente a urgência de querer falar, de listar os fatos e de provar que estava certo. Mas quem precisa de um auditório para ser soberano? Você não gastou sua energia debatendo com quem só conseguia ver o chão. Sua inteligência operou em modo furtivo. Enquanto eles faziam barulho, você estava construindo o castelo. Pare de oferecer aos seus críticos o presente da sua justificativa. A única prova que você deve àqueles que duvidaram é a visão da sua realidade inabalável. Sua vitória não se explica, ela se exibe. Sua presença é a vingança mais limpa, porque não exige drama. Exige apenas clareza e resultado. Você não precisa gritar para mostrar o seu valor quando o resultado da sua jornada está de pé e inabalável. Lembre-se, eles riam do seu silêncio, mas agora eles se calam diante da sua ascensão. O poder reside em como você se move agora, sem a necessidade de olhar para trás ou buscar validação. Você é o mapa que eles pensavam ser apenas um rascunho. Você provou que a sabedoria é medida em resultados, não em volume. O silêncio estratégico lhe deu o jogo, mas há uma camada ainda mais profunda nesta equação de poder que precisamos desvendar. Se a sua presença é a sua vingança, qual é a ferramenta exata que você usou para transformar o caos deles em sua vantagem decisiva? O verdadeiro segredo não está apenas em não falar, mas em como você usa o que não é dito. Vamos explorar agora o mecanismo que transforma cada suposição errada deles em um ponto cego fatal. O trono é seu, e a coroa não precisa de aplausos para brilhar. Enquanto a maioria estava ocupada fazendo barulho e competindo por migalhas na superfície, você estava cavando fundo, construindo sua fundação em silêncio. Você não apenas ganhou o jogo, você o reescreveu. Eles pensavam que a vitória era sobre quem falava mais alto ou quem tinha mais seguidores. Você sabia que a vitória verdadeira é medida em estratégia e clareza. Você não se apressou para provar nada. Você esperou, observou e deixou o tempo fazer o trabalho pesado, expondo a fragilidade das performances deles. Você já é o vencedor. Sua calma não era confusão, era radar. Você não precisou de um diploma para perceber as rachaduras nas máscaras deles. Enquanto eles se distraíam com o ego e a necessidade de validação, você estava reunindo informações, separando o sinal do ruído. Sua inteligência estava operando em uma frequência que eles nem sabiam que existia. É por isso que seu avanço parece um milagre para quem não acompanhou seus bastidores. O medo deles agora não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o quanto você já viu. Você é a prova viva de que a profundidade sempre supera o volume. Você assumiu o trono mental, mas o campo de batalha real ainda tem regras.
Ser soberano significa mais do que apenas ver o jogo. Significa mudar as regras dele. E é aqui que a maioria dos escolhidos erra o passo, voltando a jogar pequeno por medo da própria luz. Vencer a guerra silenciosa da mente foi só o começo. A verdadeira jogada agora é entender a gravidade do seu poder e como ele atrai e repele tudo o que é necessário. Mas o que acontece quando a sua presença sozinha começa a quebrar o que era considerado inquebrável? Escolhido, a jogada final é sua. A vitória que você mapeou em silêncio agora se revela com poder e precisão. Eles achavam que você estava perdido no jogo, mas você estava apenas calculando o cheque-mate final. Profetizo sobre você. Este é o momento de colher o que foi plantado com tanta inteligência e disciplina. Seu silêncio foi a estratégia. E agora, o resultado é a prova inegável de que você é mais inteligente do que eles pensavam. Se esta mensagem tocou a sua alma e confirmou a sua estratégia, mostre o seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte desta força e comente o código 77 aqui embaixo para selar de uma vez por todas essa vitória que já está garantida em sua vida. E se você conhece alguém que precisa urgentemente lembrar que sua percepção é sua maior arma, compartilhe este vídeo. Eu acredito em você, e o universo já confirmou o seu resultado.